Então, muito boa tarde. Muito obrigada por esta oportunidade e de poder rever tantos amigos e tantas pessoas que eu tanto admiro. E queria, antes de mais, agradecer à Fundação, queria agradecer na pessoa da doutora Maria de Belém, que é, como sabem, uma querida amiga que eu tenho sempre no meu coração, e porque estávamos a falar de competências de coração, ela tem, de facto, essa competência de nos manter ligados a ela, sempre por bons motivos. Muito obrigada a todos pelo vosso esforço, pelo vosso trabalho, e a maioria são profissionais de saúde e, portanto, merecem um reconhecimento acrescido por tudo o que têm feito e por tudo o que ainda temos todos que fazer. Eu queria, além de felicitar todos por esta iniciativa, de facto, com um tema tão atual, transformar o Serviço Nacional de Saúde, é premente esta transformação, avizinham-se desafios enormes e estamos todos um pouco ainda sem conseguir resolver e encontrar soluções para vários problemas que não há dúvida que foram agudizados com a pandemia que nós vivemos, mas de facto são precisas reflexões como estas para termos boas ideias e bons caminhos para que os decisores políticos, nos quais eu também me incluo numa cota parte, na parte legislativa, de poder legislativo, possamos ajudar a dignificar, a privilegiar o nosso Serviço Nacional de Saúde, que é de facto uma conquista da nossa democracia, é de facto um farol que nós não podemos perder, e sabemos que, infelizmente, não só em Portugal, mas como noutros países, há ameaças prementes e que nós não podemos deixar que aconteçam. E porque o tema é engraçado, Laboratório de Ideias 2, sei que a manhã foi animada, vamos desde já passar a este laboratório de ideias que tem como tema respostas de emergência no acesso aos cuidados de saúde primários. Portanto, eu tenho aqui nesta mesa um conjunto de senhoras doutoras e do senhor doutor que vão intervir no sentido de podermos, de facto, depois fazer um pequeno período de debate, mas têm com certeza muitas questões, muitas ideias, muitas reflexões que já fizeram e também baseados no trabalho do terreno. E, de facto, é muito importante ter profissionais, ter pessoas que, além do trabalho diário, conseguem fazer reflexões e contribuir para soluções, para melhorar, no fundo, a vida de todos os que devem ter sempre acesso aos cuidados de saúde primários, como sabemos, é a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde e que hoje em dia tem problemas tão difíceis de resolver. Portanto, sem mais demoras, e até já me alonguei, eu passava desde já a palavra à doutora Alexandra Fernandes, que, como já disseram, é médica de família da USF Fernão Ferro, e, portanto, tem o tema Via Verde de Saúde Seixal. Portanto, é de facto um exemplo muito importante e uma experiência muito importante. Estamos todos ansiosos por ouvi-la. Doutora, disponho de 15 minutos. 15 minutos e depois... Ouve-se. Pronto. Ouve-se. Queria só pedir que me avisasse Muito quando tivermos nos 13 minutos. Muito bem, muito bem. Se faz favor. Então, eu chamo-me Alexandra Fernandes, sou médica de família já há muitos anos e já não trabalho na USF Fernão Ferro mais, porque desde janeiro do ano passado resolvi sair de uma USF modelo B e dedicar-me a uma coisa que ainda não existia, que é um serviço que tenta
responder de uma forma emergente e, enquanto for necessário, aos problemas gritantes dos utentes que não têm equipa de saúde familiar. No ACES, Almada Seixal, há mais de 41 mil residentes que estão inscritos e são frequentadores dos serviços, e ainda mais de 2 mil residentes por ano em situação irregular que não têm médico nem enfermeiro de família. E essas pessoas, que são no país 1.700.000, têm muito pouco acesso a cuidados de saúde primários de qualidade. Por um lado, porque têm pouco acesso, e por outro lado, quando têm acesso, os cuidados normalmente não são de qualidade. E não é previsível que haja médicos e enfermeiros de família para todos nos próximos anos. Nesse sentido, um grupo de profissionais, precisamente do SEFs, do ACES Almada Seixal, que já não conseguimos tolerar esta inequidade gritante. Não se esqueçam que nós estamos desde o início da reforma dos cuidados de saúde primários. E no início percebemos que ia haver uma desigualdade, mas que era uma desigualdade para depois puxar todos para cima. E o que acontece é que ao fim de 24 anos, existe a desigualdade e não puxamos todo para cima. 20% estão totalmente em baixo. E, nesse sentido, o objetivo deste projeto que criámos e que temos vindo a desenvolver é melhorar a qualidade de cuidados prestados aos utentes residentes no Concelho de Seixal sem equipa de família atribuída nas dimensões de acessibilidade, cobertura, adequação técnico-científica, eficiência, satisfação dos utentes e satisfação dos profissionais. E, além disso, ensaiar modelos alternativos de organização de cuidados para lidar com esta emergência nacional, de uma forma pelo menos temporária, mas essencialmente temporária. E quais são estes modelos? Haver um serviço dedicado a utentes sem equipa de família. Portanto, em vez de utentes sem equipa de família estarem por empréstimo nas UCSPs, onde são um peso enormíssimo para as equipas e onde são basicamente utentes de ninguém, haver um serviço que é para eles, que está organizado em função de lhes dar os cuidados mínimos indispensáveis. As consultas médicas de iniciativa do utente serem em regime de walk-in clinic, a doença aguda ser referenciada pelo nosso Sistema Nacional de Triagem, que é a linha SNS 24, haver uma vigilância partilhada de grupos vulneráveis e de doentes crónicos, vigilância partilhada entre médicos e enfermeiros especialistas, na área de saúde infantil, saúde materna, planeamento familiar, diabéticos, doentes crónicos complexos e também uma situação que acontece muito nos serviços privados, mas muito pouco no SNS, que é a marcação de consultas por via telefónica. Além disso, temos como objetivo colaborar com o Ministério da Saúde, procurando no terreno soluções inovadoras para esta problemática, que é uma problemática enorme e que eu acho que é como se tivéssemos um elefante na sala. Nós temos um elefante na sala e eu não sei como é que 2 milhões, como é que em França, porque um jovem adolescente foi violentamente morto, partiram não sei quantas cidades, nós em Portugal temos 1.700.000 utentes, previndo vir a ser 2 milhões de utentes, e não acontece nada. As coisas continuam a funcionar de uma maneira normal, não se pega fogo a nenhum departamento, nada, portanto, tudo funciona. Pronto, e, portanto, o nosso objetivo era colaborar com o Ministério da Saúde, não era ser parte do problema. Aprendi com o professor Saclarides, tentarmos ser parte da solução. Nesse sentido, começámos em meados de 2021, desenhando o projeto. Foi um projeto que, volto a dizer, que surgiu das bases, de quem trabalhava no terreno, mas foi apresentado à direção executiva e ao Conselho Clínico, está aqui a nossa Presidente do Conselho Clínico, que imediatamente nos apoiaram, que é também extraordinário, e, portanto, a partir daí foi construir a equipa, angariar patrocínios e apoios, divulgar e começar. Começámos em janeiro de 2022, primeiro ainda num pré-fabricado da Câmara do Seixal, ainda só com metade dos utentes. Depois, a partir de abril, fomos para o Centro de Saúde de Corroios. Peço desculpa, isto parece-me estar desformatado. E aqui, desde essa altura, tratamos mais de 41 mil utentes, mais cerca de 2 mil utentes em situação irregular.
Já em junho, ainda, como estamos sempre a crescer, conseguimos abrir mais um polo na Amora que permite que estarmos mais perto de cerca de metade dos nossos utentes que vivem na freguesia da Amora. E que integra os enfermeiros e os assistentes técnicos e assistentes operacionais que trabalhavam na UCSP Amora, que agora está a ficar sem médicos, vai ficar sem médicos até ao final do ano. A população-alvo são estes tais 41.691 utentes, dos quais uma percentagem grande são crianças, e também os utentes em situação irregular. Os utentes em situação irregular não podem ser atendidos nas USF, porque não têm número de SNS, não se podem inscrever no Serviço Nacional de Saúde, portanto são, por natureza, utentes sem equipa de saúde familiar. Nós especializámos-nos neles. São uma população muito específica, todos eles estrangeiros, com enormíssimas necessidades de saúde, a quem a nossa lei concede uma série de direitos. A nossa lei é uma lei benigna e boa, mas a quem a estrutura, de facto, os nega. Queria-vos dizer que, apesar de serem só cerca de 2.000, 33% das consultas e tratamentos de enfermagem são feitos a eles e 9% de consultas médicas também. Portanto, utilizam muito os nossos serviços. Está aqui a distribuição por faixa etária. A nossa população é uma população jovem, com muitas crianças, muitas mulheres em idade fértil. Temos menos idosos e pessoas com multipatologia. Temos imensas crianças. 387 crianças até 1 ano, 310 até 2 anos. E de referir que 1/5 das consultas de saúde infantil são realizadas a crianças sem número de utente do SNS, os tais que não existem nas estatísticas. Grávidas, temos também muito mais do que as outras unidades. Temos 44 novas grávidas por mês, somos quase um serviço de medicina de saúde materno-infantil. E das grávidas, 1/4 das consultas são precisamente a essas mulheres que não existem no sistema e que têm direito pela nossa lei a acompanhamento. Temos também um número enormíssimo de mulheres inscritas em idade fértil, com uma utilização grande, felizmente, de métodos contraceptivos de longa duração, mas também com o drama de 25 IVGs por mês. Só 71% dos inscritos são portugueses, mas também 71% dos inscritos são portugueses, portanto isto não é um serviço para estrangeiros. E a seguir são brasileiros, 12,4%, 10% pessoas nacionais dos PALOPs e os restantes 6,3% distribuem-se por 90 países, o que é uma alegria de diversidade. É como eu sempre gostei de medicina humanitária, trabalhei fora quando era mais nova e aqui não preciso de sair, vá para fora cá dentro. A nossa sala de espera é uma alegria para quem gosta de diversidade. E o que é que nós fazemos? Fazemos consulta de medicina geral e familiar em regime de walk-in clinic. A consulta é marcada de véspera pelo telefone. Consulta de doença aguda, também em regime de walk-in, marcada no próprio dia, de preferência via linha SNS 24, mas também presencialmente e pelo telefone. Depois fazemos consulta de saúde infantil, de saúde materna, de planeamento familiar, que são baseadas em enfermeiro especialista na área, com a colaboração médica em todas as áreas de que é necessário o médico. Muito parecido com o sistema britânico e bastante diferente do habitual nas nossas unidades de saúde familiar. Além disso, não está aqui especificado, mas fazemos desde há algum tempo consulta multiprofissional de doença crónica para doentes crónicos complexos, em que os doentes crónicos complexos que nós não conseguimos medicamente seguir com personalização, porque nós não conseguimos garantir consultas médicas personalizadas, a personalização é dada por um enfermeiro gestor de caso, que é uma enfermeira especialista em médico-cirúrgica, enfermagem médico-cirúrgica, que garante o acompanhamento do doente crónico complexo. E depois tudo, rastreios oncológicos, sendo que temos inovações nos rastreios oncológicos, nós não temos capacidade de fazer colpocitologias a todas as senhoras que precisam. Nós usamos os médicos e os enfermeiros para fazer vigilância de gravidez e para fazer colocação de métodos de longa duração. Então, o nosso rastreio de cancro do colo do útero é por autocolheita. Depois posso desenvolver. Portanto, é a senhora que faz a colheita a si própria. Tratamentos de enfermagem, vacinação. Não fazemos consulta domiciliária, mas garantimos que a unidade mais próxima a realize.
E depois fazemos aquilo que é habitual do ponto de vista burocrático a todos os utentes inscritos. Em termos de recursos humanos, nós não fazemos omeletes sem ovos e estamos quase a terminar a nossa atividade porque provavelmente vamos mesmo deixar de ter ovos. Eu depois já vos explico. Mas, por enquanto, estamos a fazer omeletes com todos os ovos disponíveis. Ovos de galinha, ovos de codorniz, ovos de avestruz, ovos mais antigos. Pronto. E então, trabalhamos com um grupo de assistentes técnicos. Neste momento são 8, que são assistentes técnicos. 6 deles estão ainda por contratar, foram contratados ao abrigo de Covid, portanto ainda têm um contrato a termo incerto. Temos enfermeiros, se vocês repararem, temos toda uma variedade de enfermeiros. Temos uma enfermeira coordenadora e depois enfermeiros especialistas de saúde materna da equipa fixa, especialistas de saúde materna de outras unidades do ACES que colaboram connosco, especialistas de saúde infantil da equipa fixa, de outras unidades, generalistas da equipa fixa, de outras unidades, e tudo isto dá um total de horas por semana, porque uns dão 10 horas, outros dão 6, outros... Isto é uma manta de retalhos, que tem vindo sempre a aumentar a quantidade de horas de serviço dos enfermeiros. E está aqui uma coisa muito interessante. Em junho, portanto, neste mês, tivemos 648 horas de enfermagem. Dessas, 288 foram feitas por enfermeiros especialistas, mas apenas 57 foram pagas ao enfermeiro especialista como enfermeiro especialista. Portanto, nós estamos a ter trabalho especializado de enfermagem, a levar a sua área de... Quantos minutos? Não me diga, socorro. Pronto. Em termos médicos, a mesma situação. Temos médicos da equipa fixa, médicos aposentados, médicos de outras unidades, médicos que estão em trânsito porque ainda não ocuparam o seu posto definitivo, internos da MGF e médicos não especializados que já não são os habituais tarefeiros. Já são rapazes e raparigas que acabaram o curso de medicina, não entraram logo para a especialidade e que, enquadrados por uma equipa fixa que funciona, estão a crescer, a aprender e quase todos eles depois a virem escolher a MGF como especialidade. Está aqui a atividade que temos, fartamos de trabalhar. Temos sempre a aumentar a quantidade de trabalho, quer em termos de enfermagem, quer em termos médicos. E estamos a conseguir assegurar acompanhamento adequado a todas as grávidas e crianças até aos 2 anos, que são muitas, como vos disse. Acompanhamento adequado a todos os doentes crónicos complexos. Planeamento familiar a todos os casais interessados. Tratamentos de enfermagem e vacinação sempre que indicado. Consulta médica de doença aguda sempre que solicitada. E depois 100 consultas de medicina geral por dia, que é sempre inferior ao que os doentes gostariam. E depois todo o resto de atividades burocráticas. Em termos de objetivos, sim, achamos que estamos a melhorar a qualidade dos cuidados, em termos de acessibilidade, de cobertura, de adequação técnico-científica. Estamos a ter agora um estudo feito pela nova SBE, em termos da nossa eficiência, portanto, feito pelo professor Pita Barros, um estudo económico sobre o nosso funcionamento. Os utentes estão satisfeitos sempre que têm os nossos serviços. Os que estão insatisfeitos são os que não conseguem a marcação da consulta médica por iniciativa do utente, que é uma minoria, mas estão, e quando estão insatisfeitos, estão muito insatisfeitos. Os profissionais estão muito contentes pela mesma razão que disse o Dr. João Alves. É interessantíssimo trabalhar em coisas que nos fazem sentido. É interessantíssimo perceber que mudamos o percurso da vida das pessoas. Como dizia um jovem médico que trabalhava connosco, disse: Dr. Alexandre, é que isto nós, todos os dias, tenho a noção que fiz diferença. E às vezes nas USFs nem sempre temos a noção que fazemos a diferença. Parece que estamos a fazer um bocadinho mais do mesmo. Que estamos a continuar a lei dos cuidados inversos, que é aquela que diz que quem menos precisa de cuidados é quem tem mais cuidados. Os profissionais, mas estão muito insatisfeitos por causa do que ganham. E tenho de vos dizer, e por isso eu vou ter que terminar esta apresentação com... Anteontem, o último dos jovens médicos que pertencia à equipa fixa veio-me dizer, portanto era o quarto, que me veio dizer que até ao final do ano vai ingressar numa USF modelo B. E, portanto, na equipa fixa fico eu, que já estou por tudo, vou-me entregar ao SNS, e depois fica um outro colega da minha idade, e nós não vamos, quase certeza, ter capacidade de continuar este projeto como o conhecemos. Ensaiámos um modelo alternativo do serviço dedicado, ensaiámos isto tudo. Não está a correr muito bem a referenciação pelo SNS 24. Se fosse fácil falar com quem é responsável por ele, gostaria de lhe dizer que o algoritmo, na maior parte, muitas vezes não é cumprido.
e que nos mandam pessoas que não têm uma situação aguda. O resto está a correr bem, está a ser interessantíssimo. A marcação pelo telefone está cada vez melhor, conseguimos mudar a nossa central telefónica. Bem, tentamos colaborar com o Ministério da Saúde. Até agora fomos visitados pelo Ministro da Saúde e pelo responsável dos cuidados primários da Direção Executiva. Mas nunca nos permitiram falar com eles a sério, porque estas pessoas que trabalham aqui mereciam um incentivo para se manterem neste trabalho, enquanto este trabalho for necessário. Estão aqui os nossos contactos, a nossa equipa quando trabalhávamos no contentor e a nossa equipa agora, e quando quiserem temos muito gosto de que nos visitem. Obrigada. Muito obrigada, doutora Alexandra. Eu passava desde já a palavra à doutora Sara Sousa, que nos vai falar... Está bem, mas é doutora. Eu sei que é licenciada em enfermagem, enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e pós-graduada em gestão de serviços de saúde. E vai-nos falar de respostas locais, qualificadas, com equipas multiprofissionais. Muito obrigada. O meu único apelo é algum poder de concisão, já sabe, o tempo máximo é 15 minutos. Vou tentar. Agradeço já o convite para vir fazer esta apresentação. Eu venho em representação da equipa da minha unidade, ao CSP da Brandoa, Conselho da Amadora. Trouxe comigo a doutora Luísa Carvalho, que é a coordenadora da unidade, e vou-vos falar um bocadinho da minha realidade. Algumas coisas vão soar um bocadinho semelhantes à doutora Alexandra, ainda bem, acho eu. E, portanto, vou-vos fazer de forma muito breve, o retrato da nossa unidade, o dilema ético dos nossos profissionais, que é o que enfrentamos todos os dias, a procura de uma solução para os utentes sem equipa de saúde. Temos cerca de 28 mil utentes inscritos e destes 18.795, cerca de 66,9%, são sem equipa de saúde. Tal como a realidade da doutora Alexandra, temos também cerca de 11% de utentes migrantes e o Conselho da Amadora tem uma população muito complexa, uma população com muitas particularidades também. Para quem não conhece, porque nem toda a gente conhece como é que os cuidados de saúde primários funcionam, de forma muito breve, nós prestamos cuidados na área de saúde do adulto e do idoso, da doença crónica, na doença aguda, na saúde da mulher, saúde infantil e juvenil, vacinação, tratamento de feridas, entre outros. E esta é a nossa equipa. Para 28 mil utentes, temos 13 médicos, 11 enfermeiros, 8 assistentes técnicos. Precisávamos de muito mais, nomeadamente para pôr em prática o modelo da equipa de saúde, que não conseguimos, obviamente, implementá-lo. E os nossos utentes inscritos têm vindo a aumentar. Só no último ano aumentamos 2 mil utentes e os recursos humanos não aumentaram, mantiveram-se iguais. Estes 2 mil utentes basicamente são utentes sem equipa de família. Temos também alguma redução do número de utentes com médico de família. E depois temos outra realidade que a doutora Alexandra também já abordou, que são os utentes sem número de utente, com inscrição esporádica, maioritariamente migrantes, que desconhecemos o número. Já percebi que é possível pedir aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, percebemos isso agora recentemente, os números, não sei se por unidade, se por ACES. Eu acho incrível como é que há uma divulgação pública do número de utentes inscritos a nível nacional nos cuidados de saúde primários, mas estes utentes esporádicos, que são os grandes utilizadores dos nossos cuidados, são invisíveis. E qual é a nossa realidade? Dou-vos alguns exemplos. Por exemplo, a nossa realidade até ao final de 2022, porque depois a seguir vou-vos explicar as soluções que encontramos. Crianças com muitos meses e até com 1 ano, apenas com o teste do pezinho e a primeira consulta do recém-nascido. Grávidas com 1 ou 2 consultas em toda a sua gravidez, às vezes com patologia não detectada atempadamente e sem revisão de parto. Diabéticos, por exemplo, sem qualquer vigilância desde antes da pandemia,
mesmo pedindo consulta, não conseguiam aceder a cuidados de saúde, alguns até com alto risco do pé diabético. E depois temos o dilema ético dos profissionais que todos os dias dão a cara a estes utentes, são profissionais que sofrem sobrecarga física e mental, que lidam com a burocracia e a ineficiência da gestão, que têm uma sensação de incompreensão global pelo seu esforço, que lidam com a insatisfação dos utentes e também com violência contra a sua integridade física e psicológica e com horas roubadas à vida pessoal, sem retorno e também com a diminuição da satisfação profissional. E, portanto, desistir e procurar outro caminho profissional ou ficar a lidar com o sofrimento ético e psicológico. E, portanto, em equipa, procuramos uma solução para os utentes em equipa de saúde. Assumimos que estávamos perante um problema de saúde pública em emergência social, que carecia de uma solução excepcional, embora temporária, e criamos um modelo de articulação alternada ou adaptativa entre médico, medicina geral familiar e enfermeira especialista para os utentes em equipa de saúde. Maximizamos as competências dos enfermeiros especialistas que até aí estavam pouco otimizadas e adaptamos as nossas metodologias de trabalho e dos registros clínicos. E, portanto, o médico, medicina geral familiar e o enfermeiro especialista de saúde materna complementam-se na vigilância da grávida e da puérpera. O médico e o enfermeiro especialista de saúde infantil complementam-se na vigilância da criança e do jovem. E o médico de medicina geral familiar e o enfermeiro especialista de médico-cirúrgica, juntamente com a restante equipa de enfermagem, complementam-se na vigilância do diabético. E claro que sempre com o contributo da restante equipa alargada, multiprofissional, assistentes técnicos, psicólogos, enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiátrica e assistente social, entre outros. Eu não me vou alongar aqui, não vou explicar ao pormenor, mas achei que se as pessoas tivessem dúvidas como é que é operacionalizada esta articulação, isto poderia ser útil. No caso da grávida e da puérpera, isto é o circuito que nós achamos que funciona na nossa unidade. Claro que haverá outros exemplos em que há outros circuitos e, no futuro, estes circuitos podem ser alterados, adaptando-se às realidades futuras. Neste momento, a primeira consulta para a grávida é realizada pelo médico de medicina geral familiar. Mantém-se a articulação que já existia com o nosso hospital de referência e de acordo com o protocolo instituído pela Unidade Coordenadora Funcional. A segunda consulta da gravidez e seguintes são realizadas pelo enfermeiro especialista de saúde materna, sempre em complementaridade com o médico, sempre que é necessário, não é? Nomeadamente encaminhamento para consulta médica presencial ou não presencial, dependendo das situações. E a revisão de parto é feita com o especialista de saúde materna ou médico de medicina geral familiar, é partilhado de acordo com as vagas e as necessidades. Basicamente é assim. Com este circuito, conseguimos, desde novembro do ano passado, abranger 160 a 170 grávidas em vigilância ativa, com um total de 189 grávidas com vigilância concluída, desde essa altura. Garantimos o acesso a todas estas grávidas a 5 consultas de vigilância mais a revisão de parto, incluindo contracepção no pós-parto. Tivemos 65 grávidas encaminhadas para vigilância hospitalar por risco clínico e tivemos uma franca diminuição das faltas às consultas agendadas. No caso da criança e jovem, é um circuito também semelhante. O recém-nascido faz o teste do pezinho e a primeira consulta com o enfermeiro especialista de saúde infantil. A consulta do primeiro mês é feita por médico de medicina geral familiar. Entre a primeira consulta e a consulta do primeiro mês poderão existir outras consultas adicionais pelo enfermeiro especialista. E a partir do segundo mês e até aos 2 anos, as consultas nas idades-chave são asseguradas pelo enfermeiro especialista de saúde infantil. Dos 3 anos e até aos 17 anos, até à véspera dos 18 anos, as consultas são asseguradas por médico de medicina geral familiar, com muito mais dificuldade, obviamente, e dependendo das vagas disponíveis. Com este circuito, realizamos desde o início deste ano 138 testes de pezinho, 369 crianças até aos 2 anos tiveram a sua vigilância assegurada nas idades-chave, foi feita sempre vacinação atempada em contexto de consulta, foram feitos encaminhamentos hospitalares por suspeita de patologia ou alterações de desenvolvimento e também tivemos uma diminuição franca às consultas agendadas. Diminuição de faltas, desculpem. Em relação ao diabético, ao utente diabético, também criamos um circuito próprio. A primeira consulta é realizada pelo enfermeiro.
Esta consulta é seguida de uma segunda consulta 15 dias após a primeira consulta. No intervalo da primeira e da segunda consulta, existe um protocolo que está instituído em que o enfermeiro pede eventuais exames, meios complementares de diagnóstica terapêutica protocolados para este circuito na nossa unidade e, portanto, na segunda consulta, 15 dias após, o enfermeiro entrega estes exames ao utente. A terceira consulta é realizada pelo médico, de acordo com a estratificação do risco do utente. Se o utente tiver um alto risco de úlcera, é realizado em 3 meses. Se tiver outro risco estratificado, os intervalos são um bocadinho maiores, nomeadamente médio e baixo risco em 6 meses. E após esta terceira consulta com o médico, as consultas subsequentes também são planificadas de acordo com a estratificação do risco do utente. Portanto, consulta de enfermagem e consulta médica alternadas a cada 3 meses no utente de alto risco, médio risco alternadas a cada 6 meses e no utente de baixo risco são anuais, enfermagem e médica. E os nossos resultados para os nossos diabéticos, e chama a atenção que são apenas num período de 6 meses, mas nós achamos que já são resultados muito bons. Dos nossos 730 diabéticos sem equipa de saúde, convocamos 311 que vieram à consulta, portanto, iniciaram a sua vigilância e a planificação da sua vigilância, com a estratificação do seu risco. Temos ainda 419 a aguardar a convocatória. Temos 92 diabéticos com vigilância fora da unidade, ou no privado, ou no hospital, ou na APDP, e temos tido uma excelente adesão às convocatórias e eliminação das faltas aos agendamentos. Dificuldades que temos sentido. É um modelo não contratualizado e sem recompensa justa, e isto implica um esforço muito grande da nossa equipa. A disponibilidade dos profissionais, muita dedicação a extra-horário de trabalho, para além de muitas destas atividades serem feitas em horário de trabalho, pois depois as pessoas estão na mesma horas à casa, incontáveis. O processo clínico eletrónico, já foi aqui falado, não adaptado a este modelo alternado entre médico e enfermeiro. O S-clínico, nós, equipa de enfermagem, conseguimos visualizar todos os registros médicos, os médicos não conseguem visualizar os registros de enfermagem e, portanto, tivemos que ser criativos. Fomos criativos e conseguimos. Outras consultas ou outros atos, por vezes, não seguradas. Por exemplo, as consultas de enfermagem conexas à consulta médica tradicionais do modelo de equipa de saúde. Por vezes não conseguimos assegurar para conseguir assegurar desta forma. E os nossos desafios futuros. Manutenção dos ganhos em saúde já conseguidos, temos que os manter, assumimos o compromisso perante os nossos utentes. Criação de respostas em planeamento familiar e noutras áreas. Otimizar a educação em saúde. Temos assim uns planos de tentar passar a educação em saúde de individualizada para grupo, educação em grupo, como já existem alguns exemplos internacionais. Identificação contínua de processos que ainda podem ser simplificados e otimizados, estamos sempre em melhoria contínua. Replicar esta abordagem a outros problemas já identificados na unidade. Como mensagem-chave. A realidade do meu CSP, como o nosso exemplo, demonstra o problema de saúde pública e emergência social que vivemos diariamente, com utentes sem equipa de saúde a crescer em número, utentes com médico de família a diminuir, necessidades de cuidados cada vez mais exigentes e complexos. Os profissionais estão cansados de um modelo que não se adaptou às novas necessidades, desmotivados e em sofrimento ético e psicológico. E existem soluções inovadoras, eficazes, com resultados mais positivos, ganhos em saúde para a população vulnerável, que podem ser valorizadas e implementadas. E queria só acrescentar aqui alguns comentários agora, porque tive hoje a ouvir as outras apresentações. Fala-se das OLS, nós para já ainda não temos nenhuma perspectiva de quando é que vamos ser contemplados, mas já há de ser em breve. Falou-se agora recentemente dos tais incentivos às OSFs modelo A equiparadas a modelos B, que irá abranger 250 mil utentes sem equipa de saúde. E eu pergunto, ok, isto é tudo muito bom, estão a contar com a adesão de mais médicos e enfermeiros, não é? E eles querem? Começa logo por aí. E os outros utentes? 250 mil, mas temos quase 2 milhões. E os outros? Custa muito ouvir a completa omissão de um plano estratégico para os CSPs e para estes utentes. É muito difícil. E depois, quero ainda acrescentar mais uma coisa, relativamente à captação de profissionais e aos profissionais que fogem.
A nossa equipa de enfermagem já recebeu recentemente, no último ano, alguns convites para ir para outras paragens, mais bem remuneradas, e recusaram. E eu acho incrível, é que há de lhes dar o mérito, mas eles recusaram porquê? Estão felizes, recebem menos, muito menos do que iriam receber, mas estão contentes com aquilo que estão a fazer, sentem-se úteis, sentem-se realizados profissionalmente. E em relação à equipa médica, recebemos a notícia agora recentemente que, em princípio, iremos ter 2 médicos que vêm para a nossa unidade, 2 médicos de Medicina Geral Familiar, vêm especificamente para a nossa unidade, pediram para vir para a nossa unidade. Porquê? Eu passo a palavra de que se calhar alguma coisa está a resultar, não é? E as pessoas não vêm seguramente à procura de melhor remuneração na nossa unidade, vêm à procura de outra coisa. E finalmente a satisfação dos utentes. Só nós não a medimos, por acaso era algo que era interessante pôr em prática, efetivamente medir, avaliar a satisfação dos nossos utentes. Mas uma coisa é certa, faltavam tanto às consultas agendadas, nomeadamente na saúde infantil, gravidez e diabetes, e agora quase não faltam. Portanto, acho que isso indiretamente reflete a satisfação dos utentes. Obrigada. Eu queria desde já felicitá-la pelo cumprimento de menos 30 segundos, é de facto. E dou desde já a palavra à doutora Paula Broeiro Gonçalves, que é especialista em Medicina Geral e Familiar, e que nos vai falar da diminuição das iniquidades através da estratificação de risco. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada a eu pelo convite de estar aqui, é uma honra poder partilhar convosco uma reflexão. Eu sou médica de família na UCSP dos Olivais e sou resiliente porque estou desde 2016 a cuidar de doentes sem médico de família, sem nenhum reconhecimento, e continuo aqui na luta pelo SNS. Portanto, não me vou prender nestes números porque não os trago, mas só em 2 horas semanais de trabalho vejo 25, estou a vigiar 25 grávidas, felizmente, com uma enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica que nos dá alguma tranquilidade nos processos para que não haja erros e, de facto, não se contabiliza usos esporádicos, que agora, com as mudanças organizativas, deram-lhes um número provisório do SNS, e isto é preciso que se diga, que ainda funciona pior quando não tinha um número. Portanto, eu continuo, recuei 20 anos para trás a passar as requisições todas à mão para que eles tenham benefícios, portanto, mas não é disso que eu aqui venho falar. Eu venho partilhar convosco uma reflexão que já fizemos nos Olivais e que temos tentado alguns malabarismos para conseguir contornar este problema sem nenhum reconhecimento, antes pelo contrário. Portanto, antes de começarmos e aproveitar esta Assembleia que tem autarcas, que tem políticos e que tem pessoas que podem fazer a mudança, eu queria pôr o foco naquilo que verdadeiramente é a saúde global. A saúde global depende em 80% de todos os fatores que não são da saúde, não é? As condições de vida, socioeconómicas, de habitação, de aviação, dos comportamentos que estão associados a estes determinantes de saúde, e que só 20% verdadeiramente depende da saúde, e depende de dois parâmetros, que é o acesso e a qualidade dos cuidados. E neste momento, com 1.700.000 doentes sem médico de família, não estamos a conseguir cumprir um requisito básico, que é o acesso. E é isto que eu queria partilhar convosco, para não chorarmos mais, porque senão já tinha desistido. Portanto, eu começo por as definições das desigualdades em saúde da Barbara Starfield, já de 2011, que categoriza a desigualdade horizontal. Pessoas com as mesmas necessidades não têm os mesmos recursos de saúde, e pessoas com mais necessidades não têm mais recursos de saúde. E isto existe todos os dias, e fazemos a diferença quem cuida de doentes sem médico, apesar de não sermos valorizados por isso, ganhamos todos os dias um sono repousado por isso.
Eu trago-vos, porque a saúde trouxe coisas também boas, como a longevidade, e isso acresce a coexistência de mais do que um problema de saúde na mesma pessoa. E a multimorbilidade se virmos no quarto e no quinto quintil, está presente a partir dos 30 da terceira década de vida. Portanto, os pobres adoecem 10 a 15 anos mais cedo do que os das pessoas com maior rendimento e maior educação. E se repararem, depois dos 85 anos, que são as pessoas com quem nós nos preocupamos e atribuímos a multimorbilidade, essa diferença atenua-se porque tem a ver com a genética e não com o ambiente. E, portanto, se nós falarmos de multimorbilidade e se esta multimorbilidade for de doença física e mental, esta diferença é assombrosa. O quarto e o quinto quintil têm uma multimorbilidade complexa física e mental muito superior aos outros quintis do gradiente social. E, portanto, nós temos que fazer alguma coisa, não podemos estar a querer, como a professora Ana Paula Gato, a dizer que nós estamos a desperdiçar recursos, queremos dar médicos de família a todos que não temos. Com esta migração, nós não vamos conseguir, na próxima década, atribuir um médico de família a todos, mas podemos usufruir das outras profissões de saúde, que não só a enfermagem, os psicólogos, os farmacêuticos, os terapeutas ocupacionais, os nutricionistas, e que de facto não têm sido rentabilizados. E nos Olivais nós já fizemos esta reflexão, e eu lembro-me de ter tido a aula de gestão integrada da doença com a professora Ana Escoval no meu doutoramento, e hoje já falamos mais do que gestão integrada da doença, porque toda a contratualização dos cuidados de saúde está feita centrada na doença e não centrada na pessoa. E nós temos que recentrar os cuidados na pessoa. E trago-vos aqui a pirâmide da Kaiser Permanente, que é um serviço privado americano que se preocupa com estas questões e, portanto, nós estamos a querer atribuir médico a pessoas saudáveis e estas pessoas precisam de acesso aos cuidados quando adoecem e quando ficam verdadeiramente doentes precisam de continuidade de cuidados. Não quer isto dizer que um jovem médico chega a uma unidade, e isso discutimos antes de preparar que fique com os doentes complexos todos, que é o que está a acontecer. Uma das razões porque os colegas não ficam é porque, com a falta de médicos, chega um médico e fica com este vértice da pirâmide na sua lista sozinho. E, portanto, precisamos todos uns dos outros, como a professora Ana Paula disse. Aqui estávamos a falar de promoção de saúde, atribui muito aos cuidados de saúde primários, mas a educação para a saúde, que para os saudáveis compete-nos a todos nós, às autarquias, a cada um dos cidadãos. Depois, quando começa a doença única, eventualmente os doentes com maior literacia prestam os seus autocuidados. E, à medida que se vai complexificando as necessidades, os doentes precisam de equipas multidisciplinares e, por último, como falaram, de um gestor de caso nas situações de maior complexidade. Eu não queria amassar-vos muito, mas o que queria deixar é que nós temos que equilibrar as necessidades e dar resposta às pessoas naquilo que são as suas verdadeiras necessidades e equilibrar o acesso, porque só através do acesso é que nós vamos identificar os outros níveis de necessidades. E, portanto, um doente que é saudável pode ter uma pneumonia grave ou um saudável pode ter um acidente de viação e passar logo para... E não é a expurgar as listas de utentes dos saudáveis que nós vamos conseguir melhorar cuidados. Nós vamos conseguir melhorar cuidados com equipas multiprofissionais. Peço desculpa, não sou política, por isso posso dizer algumas coisas. É assim, não podemos esquecer que antes do 25 de Abril os cuidados não estavam organizados, excepto a partir da década de 70, com a reforma do professor Gonçalves Ferreira, que começaram a haver os centros de saúde de primeira geração. Houve uma coincidência da Alma Ata Saúde para Todos no ano 2000 e com a criação do Serviço Nacional de Saúde, que foi um bem de abril que todos usufruímos e queremos defender. E depois
felizes na década de 90 de que eu sou o princípio dessa geração dos números clausos. Começou a haver uma diminuição do número de médicos, mas começou a haver as outras profissões de saúde que cresceram, se diferenciaram e que nós não estamos a rentabilizar no Serviço Nacional de Saúde devidamente. Temos um aumento da complexidade dos cuidados e não estamos a rentabilizar isto e continuamos a centrar no médico quando neste momento já estamos no século XXI, devíamos de centrar na equipa de saúde. E se nós centrássemos na equipa de saúde, provavelmente tínhamos menos doentes sem médico de família porque conseguíamos diferenciar os cuidados de maneira a que cada um tivesse os cuidados que necessariamente precisava. E para terminar, não podia terminar sem a saúde sustentável, que o professor Manuel Lopes, eu já dei a aula das políticas e da saúde em todas as políticas, no mestrado integrado, no mestrado de enfermagem em Setúbal, e, portanto, a grande reforma é uma reforma cultural. Não é por acaso que os portugueses, em qualquer sítio da diáspora, são os maiores utilizadores dos serviços de saúde. Portanto, o que nós temos que mudar é a cultura, é a educação e é o rendimento e as condições sociais. Portanto, para uma saúde sustentável, nós precisamos de cuidar bem das pessoas, dos doentes e dos profissionais, porque sem profissionais felizes nós não vamos conseguir dar resposta a esta avalanche de doentes sem médico de família. Aquilo que se falou, as parcerias, o trabalho colaborativo, a multidisciplinar entre níveis de cuidados e com a comunidade é essencial, e a prosperidade, porque onde há rendimento há tudo o resto, onde não há rendimento há falta de médico, há falta de professores, há falta de tudo, de rendimento, e portanto temos que trabalhar todos para contribuir para esta prosperidade e para o resto, para a paz e para o planeta. Espero que tenha cumprido o tempo. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada. Nem sequer chegou aos 9 minutos, portanto, como vê. Obrigada pela sua intervenção. Passo desde já a palavra ao Dr. Gonçalo Envia, que nos vai falar de planeamento e coordenação centrais e respostas locais adaptativas e flexíveis. Portanto, Soutor, muito obrigada, a palavra é sua. Então, muito boa tarde, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar e agradecer à Fundação para a Saúde, Serviço Nacional de Saúde, na pessoa do Dr. Vítor Ramos, o convite para estar presente, cumprimentar as senhoras Ministras da Saúde, Dra. Maria Belém e Dra. Ana Jorge, e como uma tarefa de vir falar sobre aquilo que é uma ideia de planeamento e coordenação centrais, que estas respostas que nós temos vindo a ouvir, que estão a ser implementadas no terreno e que, a nível da região de Lisboa e Val do Tejo, são uma realidade, que tenham aqui um passo além daquilo que tem sido apenas uma resposta local e que possam ser todas integradas e pensadas em conjunto, porque, como nos pudemos aperceber, todas as respostas, quer a resposta da professora Paula, da enfermeira Sara, da doutora Alexandra, acabam por se reger por princípios semelhantes, e nós também no agrupamento de Centros de Saúde de Sintra também temos essas respostas. E, portanto, eu queria, acima de tudo, que ficassem com 4 ideias-chave no final da apresentação, que tinha a primeira com as respostas locais que sejam flexíveis e que sejam adequadas ao contexto. E este é um dos aspectos principais. A parte do planeamento estratégico já hoje foi muito falado também pelo professor Saclarides e pelo professor Pedro Pita Barros, relativamente à necessidade no SNS na sua globalidade, mas nestas respostas especificamente, porque as realidades são diferentes, o planeamento estratégico ainda mais fundamental se torna. A existência de uma coordenação central que permita harmonizar estas respostas e o potencial formativo, e nós muitas vezes esquecemos do terreno formativo que este tipo de utentes e de realidades podem representar para todos os profissionais. E quando falamos de cuidados de saúde primários, eu gosto de trazer a árvore da ONCA, que representa aquilo que é a definição da medicina geral e familiar, porque a medicina geral e familiar coincide com aquilo que é os cuidados de saúde primários. E eu trago a árvore porque, para este contexto, nós sabemos que a medicina geral e familiar tem cuidados orientados para a comunidade e que é alicerçado não só pela atitude, pela ciência, mas acima de tudo pelo contexto.
E que falamos de contexto, qual é que é o meu contexto? Eu venho de um agrupamento de Sintra, que corresponde a um concelho com cerca de 320 km², que tem uma densidade populacional de 1.100 a 80 habitantes por km², só que esta realidade é muito distinta dentro do mesmo concelho. Daí a necessidade de nós ajustarmos às realidades locais. Nós temos as freguesias de Montabrão, Massamá e Queluz, as cidades que ultrapassam os 10.000 habitantes por km², superiores até à densidade populacional de Lisboa, de Odivelas ou da Amadora, e depois temos São João das Lampas e Terrugem e Colares com cerca de 200 habitantes por km². Portanto, dentro do nosso território temos estas duas realidades totalmente distintas. E quando falamos de utentes inscritos, nós falamos de cerca de 380 mil inscritos frequentadores, isto são dados de maio, e na altura, no final de maio, nós tínhamos quase 130 mil utentes sem médico de família atribuído, estávamos na maré cheia, que entretanto entraram novos médicos e agora já estamos um pouco melhor. Mas o que tem sido facto, e um dos aspectos que gostaria de trazer, é que nós temos vindo a aumentar progressivamente o número de inscritos totais no nosso serviço em concreto e no Serviço Nacional de Saúde. E isto porquê? Porque nós até conseguimos atribuir no último ano cerca de médica 20 mil utentes. No entanto, nós só reduzimos em 10 mil o nosso número de utentes sem médico de família e, portanto, houve aqui uma mudança. São os tais utentes, ou os não frequentadores, ou os utentes esporádicos que, entretanto, se tornam em definitivo e que acabam por crescer a estes números que nós temos. E nós estamos distribuídos também em cerca de 20 edifícios espalhados pelo concelho. E, portanto, as nossas respostas locais têm que ser como este camaleão, ou seja, adaptar-se àquilo que é o nosso contexto, perceber o que é que está ao seu redor e ter uma resposta que leia aquilo que são as realidades locais, que sejam adequadas ao contexto, quer de utentes, quer de profissionais, quer de instalações, que sejam flexíveis, ou seja, que estas respostas tenham a possibilidade de se organizar, e um exemplo também das respostas que nós fomos ouvindo é que têm este mérito de haver aqui uma organização que, como foi visto, foi-se adaptando ao longo do tempo, portanto, houve essa flexibilidade, houve essa adaptabilidade àquilo que era a realidade. E, acima de tudo, houve aqui um envolvimento próximo dos profissionais. Foram projetos que nasceram bottom-up, mas, e como a doutora Alexandra disse há pouco, a direção e o papel das direções também é fundamental e para estas respostas não gosto tanto do termo bottom-up ou top-down, acaba por ser ali um common ground que se atinge no meio entre o envolvimento das partes. E depois, obviamente, nós estamos a falar, e falámos hoje de manhã também na questão da articulação e integração de cuidados, e muitas vezes estas respostas locais não há razão nenhuma para que elas não estejam a ser implementadas, independentemente do contexto organizativo de topo em que elas existem. Ao falarmos do planeamento estratégico, que é outro dos grandes aspectos, é importante olharmos para o número de utentes e para a sua evolução. Esta evolução que eu falei anteriormente é altamente relevante, mas, acima de tudo, os utentes sem médico de família, que são esporádicos, que são não frequentadores, que muitas vezes não aparecem nos números oficiais. E só para terem uma noção, se nós somarmos, eu mostrei-vos os 380 mil utentes, mas no ASES Sintra, se nós somássemos todos estes utentes, nós chegávamos perto do 500 000 de inscritos. E isto leva-nos a pensar que este planeamento estratégico exige que nós repensemos, e saiu uma nova legislação da RNU, mas pensemos como é que nós conseguimos, de uma forma central, olhar para estes utentes, pensarmos quem é que utiliza, quem é que tem necessidade de acesso a cuidados, seja por ferramentas de estratificação de risco, seja pela sua permanência no território nacional. Muitas vezes estes utentes acabam por estar inscritos em listas e são residentes no estrangeiro, não estão, principalmente nos migrantes, há uma grande volatilidade relativamente àquilo que é a permanência em território nacional, e isso acaba por fazer com que um planeamento estratégico nesta área seja fundamental para nós sabermos o que damos e a quem.
Do ponto de vista dos equipamentos, também falámos há pouco das condições de trabalho. Os equipamentos, quer os equipamentos físicos e a qualidade dos nossos centros de saúde, a qualidade dos equipamentos clínicos que existem, são fundamentais para que nós consigamos prever qual é que é a evolução de uma determinada população para planearmos. Por exemplo, ainda ontem nós felizmente inaugurámos um novo centro de saúde na freguesia de Belas, que foi fundamental porque houve aqui um planeamento relativamente à necessidade daquela população que estavam no antigo centro de saúde e não havia espaço para nós sentarmos todas as pessoas que queriam dar resposta a esta população. E por isso, este planeamento de sabermos qual é que é a evolução da nossa população, o que é que nós precisamos em termos de espaço e em termos de equipamentos para conseguirmos, num futuro próximo, termos espaço físico para sentar os profissionais que querem que querem dar esta resposta. E depois, obviamente, as necessidades dos utentes. As necessidades, a nossa população vai evoluindo, quer do ponto de vista demográfico, quer do ponto de vista social. As necessidades de hoje não são as necessidades de há 10 anos atrás e, portanto, esta planificação, quer da carga de doença, quer das perspectivas e daquilo que são as percepções de necessidade dos utentes relativamente ao serviço de saúde, é fundamental que exista esse estudo e que exista esta avaliação do ponto de vista central. E esta coordenação central visa, acima de tudo, e isto pode ser uma esfera a nível de direção executiva, pode ser ainda mais superior, mas visa, acima de tudo, esta harmonização entre estas respostas, porque os princípios são semelhantes e, por isso, nós conseguirmos ter instrumentos que na prática sirvam todas estas respostas, que garantam a sua efetividade, a sua eficiência. Práticas como as que foram trabalhadas aqui hoje, que têm determinado tipo de estratégias, determinado tipo de objetivos e que na prática, adequados ao contexto, como eu falei no início, permitem que nós prestemos cuidados cada vez com mais eficiência e com mais efetividade. Um ponto principal que a coordenação central pode ter é nesta monitorização da atividade. Como é que nós monitorizamos a atividade dos utentes aos utentes sem médico de família? Porque os indicadores que todos conhecemos, neste momento, apontam para aquilo que é a resposta ótima que está preconizada nas unidades de saúde familiar e que é exatamente a resposta que nós devemos almejar. No entanto, para quem dá uma resposta adequada do ponto de vista da enfermagem, do ponto de vista médico, mas que não dá exatamente a resposta ótima em termos de indicadores, nós temos muita dificuldade em extrair esses dados e fazer essa monitorização. Portanto, a diferença entre fazer alguma coisa ou não fazer nada, neste momento, causa-nos alguma dificuldade em percebermos como é que nós conseguimos avaliar o trabalho e, acima de tudo, demonstrar o trabalho que estas equipas fazem diariamente. E, por isso, é necessário nós construirmos métricas adequadas a este tipo de população, a este tipo de projetos e de estratégias. Depois, por último, mas não menos importante, a questão do potencial formativo. Falou-se aqui muito na quantidade, e tivemos aqui os números objetivos da quantidade de grávidas e de crianças que são seguidas por estas equipas e, acima de tudo, na complexidade, nós temos um conjunto de casos, um case mix, que muito provavelmente não temos, até pela concentração de casos. Nós muitas vezes temos estágios, no caso da medicina geral familiar e outras áreas, estágios de pediatria, estágios de colegas dos internatos hospitalares, temos até do ponto de vista da enfermagem e nós neste tipo de contextos temos casos muito mais diversos e muito menos frequentes, exatamente porque existe esta concentração de casos e existe a possibilidade de se atuar e termos potencial formativo em determinadas tipologias de utentes, até na aquisição de técnicas específicas que sejam treinadas, como por exemplo a colocação de implantes, a colocação de DIUs, que está altamente concentrada nestas áreas, e acima de tudo a complexidade. Nós muitas vezes nas unidades, e principalmente fruto do seu sucesso das USFs, nós temos os utentes complexos razoavelmente controlados e muitas vezes o que nós apanhamos nas UCSPs são estes utentes complexos que não têm seguimento há algum tempo e, portanto, são sempre uma oportunidade também de aprendizagem, desde garantidos, e isto é importantíssimo, desde garantida sempre a supervisão nos níveis adequados à fase de ensino em que
o formando está. Depois, uma das áreas também que existe é integrado nos planos pessoais formativos de cada um dos formandos, fazer então esta aquisição das competências específicas com um acréscimo de efetividade. Também no potencial formativo, e apesar de não estar aqui escrito, também é importante nós olharmos cada vez mais para a academia e para as outras áreas, que não apenas da saúde, e que podem ter um papel fundamental na demonstração das necessidades e dos ganhos até no longo prazo, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, que muitas vezes estas respostas podem ter, porque o cuidado que nós estamos a dar hoje a estes utentes, certamente, e acredito plenamente nesse facto, é que terá um impacto no longo prazo, também do ponto de vista económico e social, muito, muito relevante. E, portanto, para concluir, numa resposta deste género e naquilo que possa ser pensado a nível do Serviço Nacional de Saúde e como forma de darmos uma resposta de emergência e fazermos um plano de emergência para estes utentes e garantindo o acesso aos cuidados de saúde primária de forma universal, nós temos que ter estas respostas adequadas ao contexto, envolver os profissionais, permitir do lado naquilo que me compete em termos de direção, dar espaço aos profissionais para que este tipo de projetos floresçam e, acima de tudo, também motivar os profissionais a envolver-se nestes tipos de resposta, em estruturas flexíveis. Já falámos aqui um bocadinho da missão que é necessário e que muitas vezes fixa os profissionais e exatamente estas estruturas garantem também a missão de fazer parte do Serviço Nacional de Saúde e de prestar cuidados a estes utentes. E por isso adequarmos o planeamento estratégico ao número de utentes em equipa de família, à sua evolução temporal e ao levantamento das necessidades dos utentes, esta coordenação central, sempre numa lógica de melhoria contínua da qualidade que permita fazer com métricas que me permitam monitorizar a sua atividade, com esses instrumentos, e depois os terrenos ricos formativos e que, acima de tudo, nesta concentração de casos, permitam a aquisição de competências específicas e que garantam que estas respostas acabam por ser uma mais-valia, quer para os utentes, quer para os profissionais e, acima de tudo, garantirmos que os nossos utentes acabam por ter o acesso que merecem. Obrigado. Obrigada, Soutor. Foi no tempo certo. Eu acho que, perante intervenções tão interessantes e, de certa forma, com tantas especificidades, de facto, se os modelos são para generalizar ou se devemos pensar em organizações específicas, flexíveis, adaptadas ao contexto. Há tantas questões aqui, mas eu penso que o que é preciso garantir, de facto, sempre que possível e o mais possível, é que não haja iniquidades nestes modelos organizativos e que haja maior acesso para todos. E eu pergunto, agora vamos ter um período de debate, quem se inscreve? Muito bem. 1, 2, temos 2 inscrições para já, então, se faz favor, e se não se importam, digam a quem dirigem a pergunta, que se calhar é mais fácil. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é José Lourenço, sou coordenador da Comissão de Utentes da Saúde do Conselho de Seixal. E não é propriamente uma pergunta que eu vou fazer, não é? É também uma reflexão sobre o que este painel aqui nos mostrou, também, de alguma forma, generalizada sobre o que nós ouvimos aqui durante o dia de hoje. Quero, antes de mais, dar os parabéns à Fundação pela organização destas jornadas de reflexão bem necessárias, com um aprofundamento adequado e que esperemos que possa daqui resultar alguma coisa, porque ideias não faltam tanto à SNS, e que possa resultar em termos daquilo que é necessário fazer em termos estruturais para salvar o Serviço Nacional de Saúde,
que, na nossa ótica como utentes, nunca esteve tão em risco de desaparecer. Aliás, de tal maneira que nos parece, não queremos pensar nisso, mas a qualquer leigo nos parece que existe uma estratégia objetiva de diminuir o Serviço Nacional de Saúde em detrimento dos privados. A falta de financiamento, a falta de investimento, a falta de negociações que existem com os profissionais, que são o alicerce essencial do Serviço Nacional de Saúde, porque sem profissionais de saúde não há utentes, portanto não há serviço aos utentes, e como digo, nós não queremos acreditar nisto, mas qualquer leigo de fora poderá ter a liberdade de pensar aquilo que quiser sobre isto, porque nós vemos serviços privados a crescerem, a crescerem, a crescerem. Ainda ontem estive no Hospital Garcia de Horta, só a nível de ecografias. Há 3.000 ecografias para fazer. E as pessoas que têm consultas marcadas de especialidade não têm os seus exames feitos a tempo das consultas. Portanto, aquelas pessoas vão ter uma consulta ou vão tê-la desmarcada por causa dessa situação. As OLEDs podem trazer algum ganho relativamente a isso, até porque uma das componentes será a internalização dos MCDTs, o que seria muito bem-vindo. E não tenho nenhum preconceito, naturalmente, em relação aos privados, mas poderia haver ganhos substanciais, havendo investimento dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, tanto a nível de equipamentos como de recursos humanos, para que o Serviço Nacional de Saúde fosse o mais autossuficiente possível naquilo que for possível. Bom, e agora dirijo-me concretamente... Peço-lhe só um bocadinho de concisão, porque temos... Não, eu vou, é isso que eu ia dizer. Vou diretamente à questão que foi aqui colocada, à apresentação que foi aqui colocada, e me desculpem os restantes palestrantes, mas eu vou à apresentação da doutora Alexandra Fernandes, até porque me é particularmente sensível, que é no nosso Conselho e que a Comissão de Utentes acompanhou desde a sua nascença e tem seguido quase que diariamente, digamos assim, toda a evolução e das necessidades e tudo aquilo que se passa dentro da unidade. É realmente um projeto muitíssimo generoso por parte dos profissionais. Ele veio resultar também o crescimento que teve da extinção da UCSP de Corroios e muito provavelmente em breve da UCSP de Amora. O trabalho tem sido feito ali, um trabalho especializado, diferenciado, tem sido extraordinário. E já tive, eu pessoalmente, a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro da Saúde, uma visita que fez lá, ao Conselho, bem como ao seu Secretário de Estado, que este serviço, não sendo formalmente uma unidade funcional dentro do ACE, tem todas as condições e para poder fixar e atrair até profissionais para este serviço que, embora tenham um timing, seja temporal, a sua existência seja temporal, nós não prevemos que nos próximos 5 a 10 anos que as coisas se componham de maneira a que desapareçam só no Concelho de Seixal cerca de 45.000 utentes sem médico de família. Portanto, acho que há todas as condições, e quem está aqui, naturalmente, com um pé também, ou de corpo inteiro na política, que possa levar este recado. Não é? Parece-me que é de toda a justiça, não sendo a via verde uma unidade funcional dentro do ACE, que possa ter condições para ser equiparada, nomeadamente, a um centro de responsabilidade integrada, não é? Porque me parece que o trabalho diferenciado que eles fazem deve reunir todos os indicadores necessários a que eles possam, a que lhes seja permitido concorrer a CRI e aí sim tentar cativar os profissionais, não só os que lá estão, como outros possam vir a existir. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo primeiro a esta senhora que se inscreveu primeiro e depois... Então, boa tarde a todos. Eu sou Luísa Carvalho, sou coordenadora da UCSP da Brandoa e queria pegar nas palavras da professora Ana Paula Gato relativamente a uma palavra que ela apresentou no slide que era amor. Realmente, amor, acho que é muito importante na nossa profissão de cuidados de saúde e o amor tem várias características. Não há amor sem respeito, não há amor sem justiça
E também não há felicidade em amor não correspondido. Eu espero que percebam as palavras que eu estou a tentar dizer, porque, tentando ser concisa, e tendo eu neste momento, numa UCSP, com graves problemas de dar resposta a quem de nós necessita, tenho um probleminha nos últimos tempos, tem acontecido, que é conseguir pôr as pessoas fora à hora de encerramento, pessoas fora profissionais. É só mais isto, é só mais isto. E é muito motivacional, mas é algo que se vai esmorar com o tempo, que eu sei perfeitamente que não consigo dar felicidade, dando cada vez mais trabalho às pessoas. Portanto, o que eu queria perguntar aos 5 presentes aí na mesa, é uma malandrice, eu sei, mas não é aos 4, é aos 5, é que qual é o conselho que me podem dar cada um de vós para tentar continuar a fortalecer o amor na unidade e continuar a fortalecer ao profissional a capacidade, porque não há utentes felizes com profissionais infelizes. Como é que eu posso fazer a felicidade dos meus profissionais e mantê-los cada vez mais com a vontade de dar e a vontade de amar? Uma resposta rápida, que eu vou tomar notas, porque isso vai ser importante para o meu trabalho a partir de segunda-feira, porque o fim de semana está aí. Obrigada. Então, agora... Boa tarde, Teresa Machado Luciano, Hospital Garcia Dorta. Eu aqui o que sugeria, e aqui o nosso presidente da Comissão de Utentes já falou, mas eu queria dar mais em pormenor, é que relativamente às vias verdes, nomeadamente a de Seixal e da doutora Alexandra, em ULS, pode-se pensar num modelo de CRI. Eu, entanto, já estive aqui a fazer umas... Acho que é sem dúvida nenhuma uma maneira de conseguir. Estava aqui com o Dr. João, já estávamos aqui a ver como é que íamos fazer. Temos quase o plano de negócios feito para as vias verdes poderem ir para CRI e, eventualmente, as UCSPs também. Portanto, é uma questão de organizar e de se pensar, no fundo, um modelo. É uma questão de querermos, porque as instituições não são as paredes, são as pessoas, e é em equipa que, felizmente, eu sempre trabalhei e, portanto, com as minhas pessoas conseguimos levar o barco a bom posto. Portanto, doutora Alexandra, acho que podemos começar a pensar no CRI. Não se vai embora, conversamos assim. Ainda não é. Eu penso que só tenho a inscrição do Dr. Manuel Lopes e acabamos com chave de ouro. Faz favor, doutor. É sempre um gosto ouvi-lo e terá com certeza perguntas muito interessantes para fazer. Ai, não? É comentário só. Não, absolutamente nenhuma pergunta. Então, é um comentário. É apenas para dizer 2 coisas. Primeiro, acho que o dia foi excelente. Excelente. Eu imagino. Esta mesa em particular, se mais nenhuma razão houvesse para ter vindo de Évora até aqui, esta mesa encheu-me completamente as medidas e demonstra claramente que os profissionais que estão no terreno conseguem reinventar-se e de que maneira. Segundo comentário, e calme, só espero que o poder político tenha a capacidade de perceber o que se está a passar no terreno, apesar das enormes dificuldades com que as pessoas estão confrontadas. Que há capacidade de reinvenção, ficou demonstrado. Que há capacidade de ir ao encontro da necessidade das pessoas, ficou demonstrado. Espero eu que direções executivas, ministérios, etc., tenham a devida atenção ao que se está a passar, porque, de facto, estes profissionais vêm demonstrar que têm uma capacidade incrível de dar a volta às situações. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu acho, então, podemos organizar para as respostas. Doutora Alexandra, se quiser começar a responder, visto que foi falada pelo doutor José Lourenço, também pela doutora Teresa Luciano, e, portanto, se quiser começar, começamos por si, que foi a primeira a falar, e, portanto, agora... a palavra é a sua para fazer os comentários que entender, obviamente. E eu respondo sobretudo à doutora Luísa Carvalho. Somos colegas exatamente da mesma formação, temos os mesmos ideais, estamos juntas desde o início da reforma dos cuidados de saúde primários. Acreditamos completamente na equidade e no direito que todas as pessoas têm de ser bem tratadas.
E então, em relação ao amor, eu acho que não consigo fazer mais nada para que as pessoas do meu serviço se sintam bem. Temos aqui enfermeiras especialistas que trabalham connosco em saúde infantil, a nossa presidente do Conselho Clínico, a nossa enfermeira coordenadora. Nós gostamos imenso de trabalhar juntos. Temos a noção de propósito, temos um trabalho em equipa de uma maneira horizontal, temos imensas pessoas em formação connosco, alunos de medicina internos de MGF, enfermeiros generalistas, enfermeiros em especialização. Temos um ambiente ótimo, almoçamos todos juntos. E mesmo assim, desde o início, temos uma equipa fixa pequena, que é essencial para o funcionamento daquela gente toda que trabalha connosco, e desses saiu, e cada um que sai é como se fosse uma facada no meu coração e qualquer dia morro. Portanto, saiu uma enfermeira especialista em saúde materna, foi para a privada, uma enfermeira de saúde infantil foi para uma USF modelo B, e agora uma secretária clínica essencial que foi para mais perto de casa porque não tinha dinheiro para os transportes. E finalmente, no último mês, saíram os 4 médicos novos da equipa fixa. Doutora, e portanto isto é uma questão de leva dinheiro, e se nós evoluirmos para CRI, tem que ser uma CRI em que haja remuneração financeira, não nos chega apoio institucional. Senão a gente arruma as botas e eu vou trabalhar para as misericórdias, que se calhar é aquilo que o Estado está a pensar fazer para os utentes sem médico de família, que eu hei de ficar a trabalhar com eles sempre. Pronto, muito obrigada. Pergunto à doutora Sara Sousa se quer fazer algum comentário. Agradeço-lhe que seja breve, por favor, porque estamos mesmo em cima da hora para terminarmos este debate. Muito breve, eu vou repetir quase o mesmo que a doutora Alexandra disse, mas eu acho que, efetivamente, essa opção do Centro de Responsabilidade Integrada é ótima, mas tem que vir também com a questão remuneratória, porque senão não adianta. Como é que podemos continuar a motivar os profissionais? Eu acho que é continuarmos acérrimamente agarrados à nossa filosofia de cuidados, não é? Com o utente, com a centralidade no utente e não no ruído à nossa volta. Portanto, é mantermos isso. Provavelmente não chega, não é? Mas é o que podemos fazer, é continuar aqui agarrados ao nosso foco, ao nosso objetivo. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Paula, por favor. Não quero empatar muito tempo, mas a felicidade organizacional constrói-se com pessoas e com o reconhecimento. Portanto, nós, neste momento, na minha unidade, lutamos para cuidar das pessoas, contrariando, se calhar, as instruções superiores de atribuição de médico de família. E, portanto, temos 2 guerras. Por um lado, manter a nossa essência e, por outro lado, ter que nos defender de uma organização que nos quer todos da mesma maneira. Isso acho que não sei como é que é, porque eu só me sinto feliz porque estou numa unidade em que nós ainda conseguimos estar, por enquanto, não sei até quanto tempo, mas vou levar esta ideia de CRI, sobretudo para ficar acima do meu ACES na resolução deste problema. Obrigada. E agora o doutor Gonçalo, por favor. Acima de tudo, e respondendo à doutora Luísa, e a doutora Paula já falou sobre isso, eu acho que, acima de tudo, e é o que nós temos tentado fazer, é demonstrar empatia, respeito e reconhecimento pelo que os profissionais fazem todos os dias. Obviamente que muitas vezes isto não chega certamente, e portanto tentarmos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para melhorar aquilo que é a carga de trabalho, não é esta questão daquilo que é a atribuição ou na forma como nós atribuímos as listas de utentes a quem trabalha nestes contextos, ou não atribuir todo em algumas situações. Garantir boas condições de trabalho, já falei há bocadinho dos equipamentos, já falei da questão dos horários, da questão daquilo que possamos flexibilizar e apoiar as equipas. E obviamente que não falei há pouco, mas a contratação e o recurso, muitas vezes, que estas equipas podem ter a medidas inovadoras, medidas de estratificação de risco, projetos com
tecnológicos de apoio a estes profissionais que estão subdimensionados para a população que recebem, são fundamentais, e a contratação dos outros profissionais que nós falávamos, ou seja, os fisioterapeutas, os assistentes sociais, os psicólogos, os enfermeiros, os assistentes técnicos que existem de alguma forma no mercado e que com um mecanismo de contratação que pudesse ser feito para estas equipas poderiam aliviar alguma da carga de trabalho, e isso também pode ser uma medida fundamental. Muito obrigada. Eu, apesar de não estar aqui como oradora, vou responder com todo gosto ao desafio que me fez. Eu queria até informar, não sei, não tiveram a oportunidade porque estiveram aqui numa conferência interessantíssima, mas hoje, a manhã toda no Parlamento, foi com uma interpelação sobre saúde, em que o Ministro da Saúde e a Senhora Secretária de Estado para a Promoção da Saúde estiveram presentes e, como imaginam, foram muito interpelados sobre variadíssimos temas e que houve sempre aquela exigência, obviamente, de que como é que se pode reter os profissionais de saúde quando, de facto, existe um risco que todos conhecemos, que é, no fundo, de uma concorrência, de certa forma, digo eu, desleal entre o setor público e o setor privado. Sabemos que temos esse problema, sabemos que os profissionais, por mais motivados que estejam, e eu acho que pelas intervenções que ouvimos aqui, é que a motivação é tão grande e percebe-se que, de facto, gostam do que fazem e têm gosto, mas é evidente que as condições... tudo isso, e percebo perfeitamente a questão que pôs, como é que pode motivar mais as pessoas. Eu penso que com modelos com mais autonomia, com alguma capacidade de reinvenção, de tornar as pessoas mais felizes a fazerem aquilo que querem, com o regime de intersubstituição quando for preciso, com uma remuneração ligada ao desempenho, como hoje também sabemos que é para lá que caminhamos, mas obviamente isto é tudo muito bonito dizer, mas depois a concretização é difícil. E depois é óbvio, como diz aqui a doutora Paula ao meu lado, e tem muito bem, há coisas que não se medem. Nós não podemos medir tudo. E, portanto, eu compreendo perfeitamente, e as minhas últimas palavras são para agradecer a todos as palavras também de estímulo que o Dr. Manuel Lopes dirigiu a esta mesa. Eu sei que foi um dia muito interessante para todos. Muito obrigada pela oportunidade que me deram. E eu sei que vão fazer mais conferências. E são todas as intervenções são muito importantes para todos, dentro das nossas funções, podermos aprender um pouco uns sobre os outros, e eu acho que isso também é muito importante. Muito obrigada a todos.